que é a dengue aí no senso comum aí? Fala-se de dengue, mas quer dizer o quê? O que é, Ingrid? O que é a dengue, Marcelo? Eu não sei dizer. Você que está dando a palestra, se vira. Você que tem que saber, eu não sei. Na verdade, a dengue ela é uma doença que está vindo como um surto coletivo, né? Ela está vindo aí como um surto, na verdade, uma doença que está assombrando todo mundo, né? De uma maneira assustadora, crescendo cada vez mais, né? Mas, na verdade, a dengue em si, ela não me interessa tanto. Ela me interessa o porquê que ela está aí. Né? Então, a dengue ela vem mostrando como, na verdade, um medo muito grande que a população está agora do que está acontecendo. Né? Isso. Então, como que é que chega? Epidemia de dengue. O que é a primeira coisa que vem na cabeça? Muitos mosquitos. Mosquito. Né? Mosquito. É isso que eu penso. Daí começa a voar um pernilongo. Seja... Dengue. Dengue. Por quê? O que representa? O que representa mosquito? O que representa dengue? Representa o quê? Isso! É isso mesmo. Ó, representa dores no corpo. Representa o que mais? Febre também. Isso, o que pode acontecer? Nos casos mais drásticos, você pode Até morrer, ou seja, mosquito Matando todo mundo. virou Uma coisa bem complicada. Então é isso mesmo, né? Então, característica da mosquita. Fala aí, Ingrid. Por que mosquita? Na verdade, quem pica é a mosquita, é a fêmea, não é o mosquito, né? Ela é a grande transmissora da dengue. E, inclusive, ela não pica durante o dia. A dengue ela não é transmitida durante o dia, ela não pica, ela é só durante a noite. Né? Nessa parte fisiológica da coisa, é a fêmea. E geralmente não tem ataques durante. As pessoas têm medo durante o dia não tem perigo, porque é só à noite que ela se manifesta. A gente é picado e a gente contrai a dengue à noite e não durante o dia. E o nosso assunto aqui é metafísica, né? Então, a metafísica ela vai fazer o quê? Ela vai pegar a situação e ela vai tentar saber o que está por trás da situação. Então a gente já começa analisando o que é uma mosquita que pica à noite. Ou seja, para a metafísica, o que significa noite? Por que tem um grande mal te assombrando à noite? Para a metafísica é a hora do acerto de contas consigo. Por quê? É a hora que você se recolhe. Você vai deitar É a hora que... vai chorar muitas vezes. É aquele momento de você parar para refletir como foi o dia, ou se condenar, ou se entendeu, não importa, ou rezar, não importa. Mas é um momento de recolhimento. É um momento de acerto de contas consigo mesmo. Então não é um momento social, é um momento pessoal, é um momento íntimo. Então a metafísica já começa a analisar que tem uma questão íntima, né? Que é porque o mosquito ele só te ataca à noite. Ele só te ataca nesse momento de recolhimento, onde você está desligando a sua... social para ficar no pessoal. Para ficar no pessoal. Fica claro até aí? Mas ainda não sabemos qual que é o motivo de você pegar a dengue. É só uma pinceladinha da ocasião, que aí a gente vai direcionando o norte. Porque o metafísico ele não é um guru. Ele não tira do nada a resposta. Ele analisa os processos da vida. Tá? E é isso que a gente vai fazer e vai ensinar vocês a fazerem, tá? Berço esplêndido. É um outro fator de análise para a metafísica. Né? Por quê? Deixar a água potável parada, ou seja, a água de uso, é água útil para o ser humano. Representa a nossa tendência em deixar emoções funcionais paradas. Ou seja, que é água para a metafísica? A água é emoções, é tudo isso que flui. Um rio não flui? É
É a direção que a gente dá. A água não cai e corre. E se a água fica parada, com dependendo do tempo, ela apodrece. Ela perde o uso, ela não pode mais porque ela está podre. Ela morre, na verdade, né? Então ela é funcional como... Então toda a água ela representa o que é a água para a gente, né? Que é esse fluxo, é dar um fluxo para nossas emoções. Sentir, contou uma piada, se permitir dar risada, ficou engraçado. Nossa, pisou no seu pé, se permitir ficar com raiva. Ou seja, dar vazão para suas emoções é não deixar a água parada. A água não fica parada, né? E a gente faz essa brincadeira com um berço esplêndido, ou seja, você deixar suas emoções paradas, você ter vontade de rir e não rir, você ter vontade de chorar e não chorar. Até de se posicionar. Porque, não, isso me indigna, estou indignada com você. Então, muitas vezes eu não fico indignada, não vou falar que estou indignada, porque se eu falar que estou indignada, posso causar uma reação estranha no outro. Então, eu fico quieta, eu guardo essas emoções em mim e não manifesto. Isso. Então, isso que foi a prova que a gente colocou pro Gui ali sem querer, né? Homens contra mulheres. Putz, eu poderia pegar minha água e segurar. Ficar quieto. Né? Putz, vou me posicionar, olha que... Não, ele mesmo assim, ele foi, não, sou mais elas. Ou seja, se posicionou. Ou seja, já não é um padrão de água parada. Na casa dele. Ou seja, então... mas mesmo essa água parada, ela não vai ser um berço esplêndido para esse mosquito. Entendeu? Assim, nessa ocasião, pode ser que ele tenha o padrão em outros processos da vida dele, ele segura. Entendi. Né? Então não dá para dizer, não dá para traçar todo o perfil dele baseado só nessa opinião. De jeito nenhum. É um processo. Porque, na verdade, a dengue, para chegar até você, ela tem um processo. A água tem que estar parada, o mosquito tem que ir lá com os ovos para poder proliferar, para depois vir e picar você. Então, na verdade, não é uma coisa direta, é uma coisa que passa por um processo. Né? Se fosse uma coisa de uma gripe, por exemplo, é um vírus que está no ar. Então, é uma coisa mais, de certa forma, pega do outro, mas é uma coisa um pouco mais direta. Essa não, é um processo. A água tem que estar parada, o mosquito tem que ir lá botar. Processo. Então, uma única atitude não vai levar a definir, porque é um processo, a dengue é um processo. O que a gente está falando quer evitar oferecer esse berço esplêndido pro mosquito, deixa fluir suas emoções. Mesmo que a sua água no quintal esteja parada, não vai pegar mosquito. Por quê? Porque a sua postura é outra. Tá entendendo o que eu estou te falando? Então, você tem essa postura. Ainda que, como me comentou, eu deixava parado. Ainda que isso aconteça na minha casa, se eu não tiver uma postura de segurar minhas emoções, eu estou livre desse estado. Exatamente. Isso, porque às vezes fica água parada na minha casa. Mas você Uma é coisa pessoa ou outra. Daí pica meu irmão e não me pica. Isso, Vai pegar em os quem... vizinhos, de repente, se for o caso, se estiver a dengue ali. Mas ele não vai picar. Tá entendendo o que eu estou falando? Existe todo um processo. Aí a gente vai explicando para vocês direitinho, que tem todo um... Então já deu para entender um pouquinho do padrão que ele começa a se construir. Só que ainda eu não peguei dengue. Eu estou falando só do fator externo. À noite, estou falando do berço esplêndido, olha lá o mosquitinho lá, ó, no pneuzinho gostoso. Mas ainda não peguei. São padrões que estão contribuindo para eu atrair o mosquito da dengue. Tá? De olho no vizinho. Não basta fazer minha parte. Aí, ó, todo mundo olhando lá. Por quê? Porque o que acontece, né, com a epidemia? O bacana é que se eu fizer minha parte e o meu vizinho do lado não fizer a dele, o mosquito ele voa, né? Ele pula o muro. Ele é safado. Ou seja, então, que a epidemia instiga as pessoas? A você fazer esse movimento. E aí, vizinho? Né? E por que do surto? Porque eu não tenho controle sobre o outro. Eu tenho controle sobre o que eu faço em casa. O que mais se ouve é a pessoa falar: nossa, eu faço tudo certinho, os filha da puta lá não
Olha lá, ó, tudo... Eu faço a minha parte. Então, eles ainda falam, né? Não basta você fazer a sua parte, você tem que ficar de olho na água parada ali. E se o vizinho tiver com a água parada, você tem que chamar a atenção dele. E isso já é colocado como uma postura, né? De você invadir o outro de alguma forma, porque já se tornou uma coisa pública, né? É um surto. Então todo mundo está ameaçado. Então, na verdade, leva a gente ao quê? A subir no muro e olhar, deixa eu ver se ele está guardando. Porque eu fiz minha parte. Mas será que ele está fazendo a dele? Então você já começa a ir para o outro de uma maneira que é até mesmo de invasão, né? De querer invadir o outro para poder ver o que o outro está fazendo. Então, para a metafísica, é a hora que você sai do não basta o que eu estou fazendo, tenho que olhar o que você está fazendo. Então, para a metafísica é essa postura de você olhar para o mundo, para o social, para o que as pessoas estão fazendo. Né? Então a gente já tem 3 características de um padrão metafísico que a pessoa vai contrair o vírus da dengue, que você sair do seu eu e olhar para o vizinho, você segurar seu fluxo de emoções, não manifestar quando desejado. Eu até não concordo com o fato da maneira como estão falando a respeito desse surto. Só que eu não vou me manifestar porque eu sou minoria. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o que todo mundo está fazendo. Está todo mundo cuidando da vida dos outros por causa da dengue, correto? Eu não concordo. Mas se eu não fizer, você concorda que eu vou ser uma pessoa excluída? Eu vou estar fora disso. Então eu preciso fazer esse movimento porque eu sou uma pessoa social, eu faço parte dessa sociedade, eu sou brasileira, eu sou paulista, eu sou o que quer que seja. Então eu muitas vezes eu vou para isso porque é o que todo mundo está fazendo. Eu não concordo, acho que é bobagem, fazendo a minha parte é o suficiente, vou ficar na minha casa, pronto, acabou. Mas eu não posso dizer isso. Como assim você vai fazer dessa forma? Como assim você não vai olhar o vizinho? Entendeu como que é? Você não está sendo uma pessoa social, você não está fazendo pelo bem de todos. Então você é cobrado. Então muitas vezes você não expressa que eu estou cagando e andando com esse surto, não quero nem saber dessa porra desse surto, eu quero que se dane. Não, mas eu não posso me manifestar. Porque o que as pessoas vão falar se eu me manifestar? Se o vizinho vê que eu não estou nem aí, Você está entendendo o que eu briga. estou falando? Então existe essa postura do quê? Eu não expresso o que eu realmente sinto a respeito disso tudo. Eu não estou me expressando. E aí chega a noite, que é o horário que você precisa prestar contas com você. É a hora que você está vulnerável. Eu vi e falo, puxa, não ligo para nada disso. Ai, mas vamos lá, né? Mas vamos fazer, vamos fazer, né? Amanhã já vamos lá. Eu vou ter que ir lá, me chamaram para ver o negócio lá do vizinho, lá que tem um monte de pneu lá, eu tenho muita coisa para fazer, mas vou lá, né? Vou mostrar que eu sou cidadã. Mas não é o que eu queria fazer. Então é uma maneira de o quê? De você prender as suas emoções, o que você realmente está querendo fazer. Entendeu? Então isso é uma característica de pessoas que deixam as emoções paradas e vão ter problemas com a dengue. Então, metafísica de tomar picada. Agora, então, entendemos o cenário, agora vamos entender como que... Eu atraio o mosquito. Que o mosquito... Porque eu posso ter o meu cenário limpo. Isso tudo foi o cenário. A gente está falando do cenário externo, tudo externo. Tem gente que pega a dengue, mas ninguém pegou. É o primeiro, né? É o primeiro. Inclusive... o mosquito... Nosso trabalho que pegou E ninguém pegou. E ninguém pegou. Mas aí que tá. Exatamente. Aí é que tá. A gente falou do cenário. O externo, correto? Agora a gente vai trazer o porquê, porque eu posso ter que cuidar, minha casa não ter nada, água parada, ser maravilhosa, limpinha, tudo bonitinho, tudo boa. Mas eu fui picada pelo mosquito. Entendeu? Agora chegou o momento da gente entender o pessoal desse mosquito. Se deixar envolver pela maldade coletiva. Por quê? Aí, então, todo movimento que você sai de você, espia o do vizinho, você está deixando de ter opinião. Por isso que a gente começou com essa brincadeira, né? Bom, qual que é a sua opinião? Porque a tendência é o mundo, é o povo. Aí tem crise, né? O Brasil tem crise. Todo mundo tem que acreditar na crise. Se você fala na crise, isso é ridículo, imagina. Está todo mundo
vendo que não tem emprego? Pra mim tá tudo bem. Não, mas como assim? Você tá louco? Você vive em que mundo? Então você é criticado quando você coloca. Então você acaba vendo, será que eu estou errado? Pô, mas será que tem mesmo a crise? Só eu que não estou vendo? Será que eu estou tão cego? Você já começa o quê? Deixar que a tua opinião a respeito da crise comece a afetar a minha não crença na crise. O mal que você jogou da crise em mim, eu estou deixando entrar. A picada do mosquito. Entendeu? Eu não sei se você conseguiu entender essa colocação. Se você conseguiu entender essa explicação. Porque é exatamente assim que acontece. Eu não acredito. Gina, bobagem. Como assim? Como assim? O mundo está passando por uma crise. Como assim você não acredita nisso? Você vive em que planeta? Pronto. E aí é curioso como isso se torna do individual para o coletivo, né? A pessoa, às vezes, eu encontrei com um taxista uma vez. E aí, como que tá? Não sei o quê. Não, então, eu tô pensando em trocar de carro, né? Já tô com o dinheiro lá certinho para trocar de carro, tudo. Mas sabe como que é, né? Essa crise. Ou seja, ele tá com dinheiro, ele guardou o dinheiro para aquilo que é a opinião dele, né? Não, vou trocar de carro. Aí, de repente, o coletivo está entrando num surto. Um surto de crise. E eu pego esse dinheiro e seguro. Aí é engraçado o movimento social que isso torna, né? Por quê? Será que a crise ela vem porque tá a crise mesmo ou porque as pessoas acreditaram na crise? Porque se ele não gastar esse dinheiro, o dono da concessionária não vai vender. E se ele não vender, não vai ter dinheiro para comprar matéria-prima. E aí vai ter que aumentar os preços. E aí daqui um mês, o mesmo dinheiro que ele compraria o carro não compra mais. Né? Isso aí deixa de ser metafísico para ser economia. Né? É metafísico por quê? Porque é essa postura que acontece em regiões mais específicas, que nem São Paulo é o maior. É onde mais está pegando a crise. Por quê? É onde mais as pessoas estão segurando com medo do coletivo. Ou seja, então esse taxista, infelizmente, está com um padrão de dengue. Ele pode pegar dengue. Porque ele está totalmente vulnerável à opinião do externo. Você está entendendo onde a gente quer chegar? Exatamente essa é a pegada. E ele é esse... Entendeu? Ele podia não dar a bola para isso e comprar um carro para não ter acabou. Mas como assim você é louco para comprar um carro em plena crise? Que crise. Né? Então, mas na verdade ele ficou vulnerável. Ele ficou vulnerável à picada da mosquito. Entendeu? E aí, mesmo que o preço do carro não subir, ele atrai a doença para gastar o dinheiro de remédio. Né? Ou seja, porque a metafísica entende que o seu processo individual não tem nada a ver com o coletivo nunca. Ele sempre contribui, mas assim, não é o coletivo que determina o que você vai fazer. Pode estar... Caindo no mundo. Se você continua andando numa boa, tá despencando, o mundo tá caindo, você tá bem. Mas como assim você tá bem se o mundo tá caindo? Mas eu tô bem, mas não, você não pode se sentir bem. Então o mundo tá caindo. Não, mas eu não consigo me sentir mal, não. Mas você tem que ficar mal. Como assim tá todo mundo mal e você tá bem? Então, aí a gente acaba falando, será que eu tô errada, né? Tipo, de ficar bem, tá todo mundo mal, pô, só eu bem. Aí você já começa o quê? A ficar vulnerável, o sistema de integridade já baixa. A parte imunológica já... Porque a nossa imunidade, ela tem muito a ver com como a gente defende o que a gente é. Ou seja, a imunidade do corpo não defende o seu sistema como ele é. Para a metafísica é você ter a capacidade de defender as suas opiniões. Quem não tem capacidade de defender suas próprias opiniões diante do coletivo... está aberto aos vírus invasores. Se você for parar para ver, quando teve as maiores crises no Brasil, no mundo, foi onde teve as maiores gripes. Surtos de gripes. Gripe espanhola foi uma. É um foco, porque ela surgiu logo depois da Primeira Guerra Mundial, que foi quando ruiu todo o sistema inglês na época. Entendeu? Então, se você for parar para ver, esses grandes surtos vêm acompanhados de grandes acontecimentos sociais, coletivos. Entendeu? As pessoas se abalam.
Mas o que abalou? O pessoal. Entendeu o que eu estou te falando? Então acaba se tornando um coletivo, porque todo mundo começa a entrar na mesma vibe. Você continua com Fica isso? claro? Faz algum sentido isso para quem nunca pensou em metafísica? Isso. Tá dando pra você entender, né? Menos mal. Aí o vírus, né? Que agora a gente vai... Tá, fui picado. Só que ele poderia ser uma picada normal. Não, mas ela vem contaminada. Até agora é onde eu recebi a picada, né? Grande predador da humanidade. Então a metafísica ela vê que o vírus... Nós não somos predadores? O ser humano, a maioria das pessoas acredita que está no topo da cadeia alimentar, né? Mal, você vê que não tem o menor poder contra esses micro-organismos que... Né? Então, na verdade, nós somos presas dos vírus. Né? E é justamente essa postura. Por quê? Você reparar no dia da manifestação, que teve, principalmente nas redes sociais, né? Não, vem pra rua. E você... pelo menos eu senti muito isso. Era como ficasse incômodo eu manifestar que eu não ia. Era melhor eu não falar nada. Nem vou curtir. Isso, fazer que nem a Ingra fez ali. Não vou ter opinião. Né? Fica na minha. Isso, vou fingir que eu não vi rede social hoje. Eu não vou nem abrir o Facebook. Isso. Vocês sentiram essa pressão social evidente assim? Tipo, Ou você está lá ou você está contra isso. Não tem um meio termo. se você postar uma foto, tipo, curtindo um lazer na hora da manifestação, eu vi muita gente criticando. Pô, né? Você não vem. Depois reclama, né? O governo você não tem o direito de reclamar porque você não estava lá. Muita gente Então, falando isso. é uma invasão, né? É uma maneira de você ser criticado, do outro poder invadir você. Isso é o que o vírus faz, ele te invade. Né? Ele te invade e é a maneira de você deixar que a opinião dos outros invada você. Exatamente, é exatamente o que essa todo pessoa mundo está criticando. sentindo. Como assim você Ou não seja, foi? Né? Opa, já me senti. não ter o padrão de qualquer vírus, não só o da dengue. Não ter o padrão de qualquer vírus é você realmente lidar bem com isso. Porque Não importar. Daí, toda vez que você tiver opinião, você vai ter esses dedos. Mas você tem que manter a sua opinião, entendeu? Pra quê? Pra que eu não vou entrar na Tá conversa queimando ali. alguma coisa? Ficar firme e Eu forte. tô sentindo esse cheiro também. Cheiro de queimado. Acho que pode ser de fora. Não sou eu queimando alguma coisa. Não, é meu, né? Estão queimando o pneu da dengue. Não, mas Eu não tô sentindo nada, nem tem mais eu falo. eu também não. E daí é interessante a gente observar porque isso é uma coisa que a gente precisa exercitar muito, né? Defender sua opinião, Você vê que tem muitas pessoas que têm facilidade de pegar gripe, vivem gripadas. que é vírus também, É né? isso também, faz a influência, né? E na verdade é uma maneira porque são pessoas que têm dificuldade de manter as opiniões, de acreditar, de ter confiança em si mesmo, de que tudo vai dar certo. Então, geralmente, é aquela coisa tipo assim, será melhor, né? Aí pronto, aí acabou. Aí já tem aquela coisa, deixou a opinião do outro entrar e influenciar na sua opinião, isso é vírus. Entendeu? Vai levar a uma invasão de vírus de todo jeito. E você vê que quando a gente é convocado a dar opinião, A gente já o que eu fiz aqui com vocês, não se sintam menos por isso. É muito comum. Se você também fizer o mesmo movimento comigo, qual a sua opinião? Opa, você já... Não, eu acho que no geral, ou seja, a gente tem, por quê? Porque ter opinião, quando você fala, não, eu penso assim, Como assim? se você dá vazão para, ou seja, quem concorda e quem não concorda. Mas quando você fala no geral, eu também acho. Politicamente, né? Então, você Esse politicamente correto. Então, você acaba... Não tem problema nenhum a gente ser politicamente correto. O problema vem quando estamos indo para uma manifestação por quê?
né? Não sinto vontade de... Eu posso não entrar em atrito, eu posso fingir que eu não vi a rede social, eu não quero causar polêmica. Até aí eu não tô no padrão da gripe. Agora, vamos aí, ajuda, né? Eu quero. Só que você não tá afim lá. Só que aí Fala, eu vou, né? é a hora que... vamos Se eu aí. não for, como é que vai ser? Tá todos os meus amigos lá. Todo mundo foi. Se eu não for, vai ser uma encheção de saco. Quer saber? Ah, eu vou nessa porcaria mesmo. Vamos lá e tal. Mas eu não queria. Putz, aí você fez merda. Porque é aonde todo o processo começa. Eu não vou, que nem falaram pra mim assim, você vai voltar esse ano? Eu falei, não. Como assim você não vai voltar? Não quero. Não, mas você não vai estar exercendo o seu direito de cidadã. Não quero ser cidadã. Mas aí depois você não pode reclamar. Tudo bem. Não, mas querendo, não, você tem que, não vou votar, eu não vou anular o voto, eu simplesmente não vou ter o meu movimento de ir até lá, eu não quero. Ah, mas você precisa. Eu falei, não, eu não preciso e eu não vou. Nossa, você tem o seu estilo de saco que foi. Eu não fui votar. Fiquei em casa, não fui, vou pagar multa. E tá certo ou errado isso? Ela ir votar ou não? O que vocês acham? Acho que ela que decide, né? Exatamente. Exatamente. Exato. Não tem certo e errado. Tem o que Existe. eu não quero. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por exemplo, para mim, na minha cabeça, o certo é votar. Então, se eu for votar de livre, espontânea vontade, eu não... Você não pega padrão. bem. Isso. Você não tem esse padrão. Exato, mas é o seu direito. Com o meu direito, Pode ser diferente, isso. mas a motivação é que vai indicar. Perfeito. Eu não vou votar porque eu não quero. E eu não tenho medo de falar pra você que eu não vou. Entendeu? Eu só não vou. E eu não vou entrar, não vou ficar, será? Ele falou, né? De repente acho que era melhor. Não, eu não vou. E você vira e fala, então, mas eu vou. Deixa eu votar pra evitar briga na minha família. Você vai evitar briga, mas vai pegar estar ou resfriada, ou gripada, Entendeu? ou... Então, você votar, que legal, você votou, puta, eu votei, fui lá, opa, mas aí tá. Eu não votei porque eu não quis. Você votou porque você quis. No só isso. fundo, todo vírus é um ato de corrupção interna. Ou seja, você corrompeu o que é verdadeiro em você para dar para o outro, né? Para entrar na opinião do outro. isso. Por exemplo, um vírus sexualmente transmissível, né? O que é a parte sexual nossa? É a nossa área, a região do prazer. É como se eu corrompesse, eu vendesse o meu prazer para eu ter um ganho. Ou seja, eu faço sexo com alguém que eu sinto que não vale a pena, eu não gostaria de fazer, mas como ele tem dinheiro, ou como ele pode me proporcionar um ganho mais tarde, eu me corrompo, ou seja, eu não estou firme na minha opinião, e aí eu atraio um vírus sexualmente transmissível, por exemplo. Tem aquele padrão, né? Tipo, o próprio Cazuza, se a gente for pegar o Cazuza como um exemplo da AIDS, ele era um cara que ele se julgava muito bem resolvido com a sexualidade dele. Mentira. Ele não era bem resolvido com a sexualidade dele. Porque ele inclusive numa das músicas ele fala, né? Me chamam de ladrão, de bicha, maconheiro. Né? Que transformam esse mundo inteiro num puteiro. Então, na verdade, ali ele já mostrava a revolta que ele tinha diante disso. Então, o que acontece? Quando você também não está inteiro nessa sua postura, tipo, eu sou gay, sou gay, tudo bem, eu tô ali. Né? A minha sexualidade não tem problema com isso, mas ele se deixava ofender. Ele fazia sexo depravado para mostrar a posição dele, só que ele não ofendeu o outro. Mas na verdade ele estava se agredindo. Ele estava corrompendo com aquilo que ele realmente acreditava. Então o que aconteceu? Ele pegou a AIDS. Então ele não era bem resolvido. Ele tinha dificuldade de lidar com ele mesmo. Então ele se ofendia com a opinião dos outros, que ele era um bicha, ele era um ladrão, ele era um maconheiro. Então ele deixava a revolta dele muito clara. Então ele não aceitava. Imagina, as pessoas falam, mas eu não ligo. Não, ele se ofendia. Ele se deixava invadir pela tua opinião. Então ele pegou AIDS. Entendeu? Então é muito louco quando você começa a entender. Não, ele não era bem resolvido. Não, ele era. Ele ia, ele fazia, mostrava. Não, ele não era. Né? Ele pegou AIDS. A AIDS já mostra que ele não era bem resolvido. Então, dizendo isso, você está querendo dizer que se ele fosse bem resolvido, ele Não teria pegaria. pegado AIDS? Não pegaria. Não pegaria. Ele não venderia o sexo dele por uma causa. Ele não atrairia o vírus. Porque o sexo é apenas para o seu prazer. Mas não é para você vender por nenhum... E não importa de que maneira você utilize seu sexo. Mas dizendo isso, vocês também estão querendo dizer que, por
exemplo, se ele fosse extremamente bem resolvido, a pessoa mais bem resolvida do mundo, e ele transa com uma pessoa que ele sabe que tem AIDS sem camisinha, ele não iria pegar. Não iria pegar Não AIDS. iria Como pegar. tem casos Tem que casos que a ninguém pessoa explica que não pega. Que não pega. Não pega. Entendeu? Eu tenho um caso aí Existem recente, um caso de hepatite B, que é extremamente contaminosa por relação sexual, e o parceiro sexual, que é dentro de um casamento, há anos, transa, foi diagnosticado agora e o parceiro não tem. Mas também não teria exceções para isso que vocês acreditam, por exemplo? Não, dentro dessa postura não. Dentro dessa postura, se for realmente uma postura dele, não tem. Existem as exceções que eu falo assim, já que é uma doença, todo mundo dá. As exceções é que partem do princípio do porquê que aquela pessoa não pegou. Então, se você está, é uma coisa assim, se você está bem ali, não vai pegar, não vou. E não tem, não adianta, não pega. É muito louco, porque por mais que possa parecer uma coisa muito louca, é real. Se o melhor que a pessoa sabe fazer, ou seja, se a opinião dela é que eu uso meu sexo para prostituição, Mas é o melhor. é o que eu acredito. Ela não vai pegar AIDS, ela pode transar com todo mundo sem camisinha. Ela não vai pegar AIDS. Agora, outra pessoa que não acredita que ela pode ter ganho com o sexo, ganho financeiro com o sexo, e daí apareceu uma oportunidadezinha ali, sabe? Conhecer um patrão que pode dar uns benefícios. A primeira transada, Ela corre o risco de atrair uma pessoa ali com aquela coisa e infectar ela. Então, tudo na verdade, depende da sua opinião interna, o que você acredita. Sempre vai depender de você. Você não é 100% responsável por tudo que acontece pela metafísica? 100% responsável por tudo que acontece na sua vida? Então, essa é a postura. Se você tá, você tá. Se você não tá, só não tá. Pronto. Não tem grandes coisas, entendeu? Porque a gente tem mania de não é. O que é, o que não é, não é. É assim. Simples. É ao mesmo tempo complicado. Né? É simples, é ao mesmo tempo complicado. A fisiologia da dengue. Então, qual que é o caminho que a doença faz? Só dar uma passadinha? A doença, na verdade, a mosquita pica, né? Vai para a corrente sanguínea. O nosso querido vírus, ele se aloja entre o baço, não é... nos órgãos, que é baço, fígado. Tecido linfático e o baço mesmo. Isso. Aí ele se aloja ali. E ele fica incubado de 2 a 7 dias. Para depois voltar para a corrente sanguínea novamente, né? Para poder fazer todo o processo da doença, que é onde ele vai depois para os vasos, aquela coisa toda, e vai danificando a parede dos vasos sanguíneos. Criando, que os vasos sanguíneos têm uma proteção, o vaso sanguíneo ele passa a ficar meio que poroso, né? Ele começa a ter pequenas perdas de sangue por esse vaso. E ele mata justamente porque dá hemorragia interna. Isso, porque né? ele tá, até na dengue clássica, ele vai danificar o vaso. Mas a hemorragia é muito pequenininha, às vezes sangra um pouco o nariz. Por isso que é perigoso pegar a dengue pela segunda vez. Por quê? Porque o vaso já está danificado. A chance de você ter uma hemorrágica é muito maior. Entendeu? Essa é a pergunta. Então, qual que é o padrão desta doença dengue? Porque cada vírus interfere de alguma maneira no corpo. A dengue, ela faz com que os vasos sanguíneos fiquem danificados e dá hemorragia interna. E o que são os vasos sanguíneos para a metafísica? O sangue bombeia, o coração bombeia o fluxo de sangue e os vasos direcionam para onde tem que ir o sangue. Tem um vaso que manda lá para o dedinho do pé. Ou seja, o direcionamento desse fluxo sanguíneo que está tendo uma complicação. Para a metafísica deixamos de dar o nosso direcionamento ao fluxo da vida. Ou seja, hoje eu queria tomar um sorvete no McDonald's. Só que estão me chamando para uma manifestação. Ou seja, qual artéria vai mandar sangue para onde? Eu vou para uma coisa que eu acredito? Ou eu vou para algo que os outros acreditam que é certo. Então é o direcionamento que eu dou. Então chegou o momento ali. Entendeu? Então, na verdade, aonde é o momento da grande decisão. Eu opto pelo meu sorvete, que vai me dar prazer, vai me deixar tranquilo,
e eu não quero participar porque eu não acredito em nada disso, ou eu vou, né, porque tá todo mundo indo, o que vão pensar de mim? Então eu vou porque foi todo mundo. Então, na verdade, esse é o padrão que começa já a mostrar a própria dengue em ação. Né? Um direcionamento que você vai dar para o que você quer fazer. Então, se a gente está tratando metafisicamente alguém que pegou dengue, a gente vai pegar nesse ponto. Em que parte que você não está direcionando a sua... É o que você realmente quer. O que você quer. É seus pais que estão decidindo por você? É um familiar? É a sua empresa que está decidindo por você? É uma pessoa que você gosta muito, que você dá muita importância, porque ela acha... Não, mas é meu pai, meu. Pô, meu pai, eu falo, mas eu não quero. Você queria tanto que eu tocar guitarra, mas você está nessa faculdade bosta. Ou seja, você está no Porque padrão meu pai do... quer que eu seja, eu não vou tocar guitarra, porque meu pai acha que eu ser advogado vai ser muito melhor. Né? Então, tipo, esse é o ponto. Esse é o grande ponto. Agora, dentro desse movimento coletivo, é do que você realmente, como você se coloca diante do coletivo, né? Então, o padrão dessa doença, especificamente, é quando a gente abraça causas que não são genuinamente nossas. E foi o exercício que a gente propôs aqui, né? E aí, o que vocês acham? Né? Eu abracei uma causa que não é genuinamente minha. Mas porque eu achei ele bonito, eu achei que a gente ia ter uma... Valia a pena, né? Então eu abracei uma causa que não era minha. Ou porque, não, eu quero causar discórdia porque eu tenho interesse que o nosso workshop dê essa divisão. Então eu abracei uma causa que não é minha por um motivo. Ou seja, é realmente o peixe voando e a borboleta nadando. É exatamente o que a pessoa se sente no padrão da dengue. Ela se sente que ela está fazendo parte de alguma coisa que não é dela, não é o habitat dela. Ela gostaria de estar lá, mas ela está aqui. Nadando dentro do aquário. E por que da epidemia? Porque quanto mais pressão, por exemplo, crise, mais pessoas não têm a coragem. Tá todo mundo nadando, por que eu vou voar? Tá louco? Eu vou ser o único a sair voando? Não quero chamar atenção. Vai que todo mundo vai olhar, vai ver eu voando. Então tem essa conotação. Então a ideia da epidemia é quando começa todo mundo a entrar no mesmo medo, no mesmo... Isso vai, olha como está grande. Tem mais gente aderindo à dengue. Quanto mais a força que estamos dando para tudo isso. Né? Com a crise, a política, tudo. É muita coisa junto. Como que você pode ficar feliz diante de tanta desgraça acontecendo no Brasil? No mundo? Como que você pode pensar diferente disso tudo? Você não pode. Você não pode ser um peixe fora d'água. Você tem que se adaptar. Você é uma borboleta. Não me interessa nada. Mas eu quero voar. Não pode. Por quê? Porque você vai estar fazendo diferente que todo mundo. Então, na verdade, isso é o surto da dengue. Então, que nem a crise da falta d'água. Estamos todos no mesmo barco. Então, é mais ou menos essa pegada. Estamos todos no mesmo barco. Temos que agir da mesma forma. Então, é meio complicado. É onde... Eu brinco, né? A crise da falta d'água. Pra mim não mudou nada. Não, também não. Pode falar. Eu tenho água em casa, todo dia, toda hora. Se eles desligam a caixa d'água de madrugada, eu não sei. Então, mas não mudou nada porque eu já economizava água antes de me falarem que eu preciso economizar água. Porque eu já tinha essa consciência, eu nunca deixei torneira ligada, eu sempre cuidei dessa parte. E não mudou nada pra mim, porque pra mim tá normal, tá tudo igual. E aí olha o padrão da dengue, né? Porque daí as pessoas começam a ficar com medo e começam a colocar reservatórios de água. Ou seja, ou que o berço esplêndido, né? Ou seja, o meu medo, não, eu às vezes não estaria nem aí, mas não, o povo tá falando, deixa eu guardar água. Aí eu ofereço o berço esplêndido para o mosquito dentro da minha casa. Né, que foi a grande questão agora da zoonose, é essas caixas d'água improvisadas aí que... Então, mas por quê? Vai acabar. E isso contribuiu muito para o surto.
Porque quanto mais eu não direciono o que eu acredito nisso tudo? Que nem eu não me preocupei em pô, mas porque eu não acredito, e é que nem aquela opinião que era dela, não está certo nem errado. Se você colocar uma caixa d'água na sua casa, para mim, é sua opinião. Mas assim, eu não estou contaminado com a sua opinião ou a opinião daquele. Me deixa contaminar. Não me deixe contaminar. E é assim que eu fortaleço o meu sistema imunológico. Claro, se eu acreditar, não, realmente eu estou com medo da falta d'água, Eu acredito que vai faltar água. Não estou dizendo, porque realmente eu já acreditava que a água do planeta ia acabar. É uma coisa minha, e também não pega dengue, porque é uma opinião sua, particular e verdadeira. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Não é certo ou errado. É uma questão de direcionamento de postura diante de tudo isso, entendeu? Então a mensagem que essa explanação quer deixar para as pessoas